tema da mensagem que está em Gênesis capítulo 18. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 13 e versículo 14. Quem me ouve, diga amém. Que diz assim, meus irmãos, Gênesis capítulo 18, versículo 13 e 14. E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Versículo 14 do capítulo 18. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Oh glória! Pode se assentar, meus irmãos, somente esses dois versículos. Louvado seja Deus. E o tema que eu dou a esta mensagem de hoje é o Deus das causas improváveis. Repita comigo: Deus das causas improváveis. O nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus que tudo pode. Amados irmãos, estamos dentro dessa leitura do primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E quantos de nós já não ouvimos mensagens maravilhosas dentro desse livro de Gênesis? E hoje vamos falar um pouco da vida desse patriarca, deste homem que outrora não conhecia a Deus, mas em um momento de revolta em sua vida, ele clama por um Deus que ele não conhecia, e ele é impactado ao ouvir a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas antes de falar e aprofundar um pouco acerca de Abraão, outrora chamado Abrão, eu preciso dizer que a história de Abrão começa após o dilúvio. Depois do dilúvio, que Deus extermina com quase toda a humanidade através de águas. A Bíblia diz que após cessar o dilúvio, Deus dá uma nova oportunidade para a humanidade através de Noé e sua família. Noé com a sua casa, com a sua família, multiplicam-se, ou multiplica-se a sua família na terra dos viventes. E aí a Bíblia vai dizer que uma grande massa de pessoas, louvado seja Deus, agora está habitando novamente na terra através da vida ou da família de Noé, o patriarca. E a Bíblia diz que um determinado jovem, um homem vindo dessa descendência, dessa segunda chance que Deus dá para a humanidade, um homem chamado Nimrod, segundo os historiadores, um homem muito inteligente, porque depois que houve o dilúvio, apenas uma língua se existia na terra. Quem me ouve, diga bem. Existia apenas uma língua. A Bíblia não fala qual que era essa língua, que era a única que existia neste momento, nesta oportunidade. E esse tal de Nimrod se torna líder desta geração, destas pessoas que agora estão dando uma nova roupagem para a terra. E eles decidem construir uma cidade. E ao construir essa cidade, eles também decidem a construir uma torre, que lá na frente será chamada e apelidada, conhecida como Torre de Babel. E eles colocam no seu coração e dizem: vamos construir uma cidade e vamos fazer uma torre cujo seu cume chegará até os céus. Quem entende, diga bem. E Deus, vendo do alto do seu trono o que os homens construíam aqui na terra, Deus não se agradou com essa construção, missionária Ana Cristina. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição
para tudo que eles intentarem a fazer. Ou seja, eles não teriam alguém para confrontar eles se eles estivessem fazendo alguma coisa que não agradasse aos olhos do Senhor. Quem me entende, diga amém. Então Deus veio, e ali aqueles homens trabalhando, de repente Deus mudou a língua de muitos deles. Deus repartiu ali um determinado grupo de pessoas, quantidade de pessoas, e um tanto falava uma língua. Vamos supor um exemplo: um tanto falava inglês, um tanto começou a falar japonês, um outro começou a falar uma outra tipo de língua, espanhol, um outro começou a falar o português, e eles não entendiam as suas línguas. E aí a Bíblia diz que eles se dividiram em povos e começaram a povoar a terra. Até aqui os irmãos entenderam? Diga amém. Então a humanidade começa a se formar, a dar um corpo, louvado seja Deus, na terra dos viventes. E dentro dessa genealogia aparece a figura do pai de Abraão, um homem chamado por Terá ou por Tera. Este homem, ele é, louvado seja Deus, nascido e ali criado na terra de Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que ele decide a ir habitar em Harã, ali perto das províncias de Canaã, a terra prometida. E a Bíblia diz que Terá leva o seu filho Abraão e seus outros filhos junto com ele para a terra de Harã. E dentro desse contexto, nós vamos ver a chamada extraordinária do pai da fé, Abraão. Quem me ouve, diga amém. Abraão, dentro desse contexto, o pai de Abraão, todos nós sabemos, a maioria de nós que somos leitores da Bíblia e pesquisadores da palavra de Deus, ele trabalhava como oficina de criação de ídolos. Ele vivia e sustentava a sua família com, louvado seja Deus, a fabricação de ídolos. E a bem verdade esta, que era infelizmente o costume de muitas famílias naquela época. Era muito comum todas as casas terem ídolos, porque esta geração ao qual Abraão nasceu não tiveram ainda um encontro genuíno e verdadeiro com o verdadeiro Criador, o Deus poderoso. E este homem chamado Terá, ele ensinou o seu filho também a fabricar esses deuses e também a comercializar. Todo pai leva o seu filho, louvado seja Deus, para trabalhar com ele e aprender o ofício ao qual ele assim trabalha, ao qual ele traz o sustento para a sua casa. E Abraão, meus irmãos, casa-se. A Bíblia diz que ele casa com uma mulher chamada Sarai, que depois Deus também muda o nome de Sarai para Sara. Muitos pregadores falam que Deus mudou o nome de Abraão, mas se esquece de dizer que Deus também mudou o nome de Sarai. Ou seja, quando você, louvado seja Deus, é uma mulher de Deus também, cheia, aleluia, da virtude de Deus, cheia do temor da palavra de Deus, Deus também pode mudar o seu nome, mulher. Deus também pode fazer com que seu nome seja reconhecido aqui na terra dos viventes. Oh, glória a Deus. E Abraão, meus irmãos, casando com Sarai, o texto diz que ela é estéril desde a sua nascença, ou seja, ela não pode gerar filhos. E esse casal começa a ver os seus parentes, ali os seus sobrinhos, os filhos, os casais que vão se formando ali, gerando filhos. E os anos vão se passando e esse casal não consegue ter filhos, missionária Ana Cristina. E a Bíblia diz que isso é o divisor de águas na vida de Abraão e na vida de Sarai, ou de Sara. A Bíblia vai dizer que Abraão, em algum determinado momento, ele se revolta dentro da oficina do seu pai. E ele começa a quebrar alguns daqueles ídolos, porque ele vem clamando há mais de 70 anos. Há mais de 70 anos, louvado seja Deus, Abraão vem clamando a essas divindades, a esses deuses formados pela mão do homem, deuses de madeira, deuses de argila, que eram feitos naquela época e hoje, ainda se usa um pouco dessa tecnologia para fabricar esses tipos de estátuas, esses tipos de deuses. Mas Abraão percebe, meus irmãos, que ele nunca teve uma revelação com esses deuses. Esses deuses feitos de madeira, feitos de argila, nunca respondeu a uma petição, nunca respondeu a um clamor,
talvez Abrão também pergunta para Sarai, sua mulher: você teve algum sonho? Algum desses deuses conseguiu falar com você? E ela claramente diz: também não tive nenhuma revelação, também não tive uma resposta, também não tive nenhum tipo de contato com esses deuses que nós clamamos para Ele dar solução para o problema que estamos vivenciando, porque nós queremos tomar nos nossos braços um filho do nosso relacionamento. Quem me ouve, diga amém. E Abraão se revolta, meus irmãos, e a Bíblia diz que ele começa a quebrar algumas daquelas estátuas, e ele sai, louvado seja Deus, nervoso. Ele sai sem rumo, louvado seja Deus, porque ele não está obtendo resposta ao seu pedido, à sua oração. Coisa mais ruim do ser humano é quando ele precisa de resposta, é quando ele precisa de uma direção, é quando ele precisa de uma luz no túnel, e ele não consegue encontrar essa resposta em muitos lugares que ele frequenta. Mas bem-aventurados somos eu e você, que temos o contato com esta palavra, que é, louvado seja Deus, o manual do ser humano, que é a bússola do crente, que é a bússola do homem e da mulher de Deus. Esta palavra, ela é real, verídica. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra do bom Deus, ela não vai passar. Tudo vai passar, gerações se passaram, Abraão passou, Sara passou, aleluia, os patriarcas passaram, reis se passaram, mas a palavra de Deus, ela permanece até nos dias de hoje. Até nos dias atuais, esta palavra está pregando acerca do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Queiram algum acreditar ou não, queira outros entender ou não, queira outros contestar a palavra ou não, ela continua sendo pregada para a glória do Deus vivo. E este homem revoltado, ele clama aos céus, invocando por um verdadeiro Deus. Até hoje clamei deuses de barro, até hoje clamei deuses de madeira, até hoje clamei deuses feitos pelas mãos do homem, feitos pelas minhas mãos, feito pelas mãos dos meus familiares, mas até agora não obtive resposta. Quem sabe Abraão perguntou no vazio do céu, olhando para o céu ou para o horizonte. Quem sabe, essa é uma conjectura minha, quem sabe ele não gritou, como um dia eu já gritei também, quando não entendi o Evangelho, clamando pela ação de Deus sobre a minha vida. Quem sabe Abraão clamou: se existe um Deus verdadeiro, fala comigo, manifesta-te na minha vida. E ele consegue tocar o coração de Deus, porque agora ele não está a missionária Beth, irmã Beth, ele não está prostrado agora diante de uma estátua, ele não está prostrado diante de um amuleto, ele não está curvado diante de uma imagem, de uma escultura, não. Abraão está olhando para o céu, que foi criação do Deus Todo-Poderoso, e ele clama por Deus, ele clama por uma resposta, aleluia. E quando ele clama ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro fala com ele: ei, Abraão, sai da tua tenda, aleluia, que eu quero falar contigo. Oh, aleluia, coisa linda é quando o homem e a mulher de Deus reconhecem a existência do único e verdadeiro Deus, porque não existe outro igual a ele. Ele é imensurável, ele é tremendo, ele é único, ele é poderoso. Os atributos de Deus são inconfundíveis, são incomparáveis. Ele é soberano sobre todas as coisas, aleluia. E agora Deus fala para Abraão: sai do meio, sai da tua tenda, olhe para as estrelas do céu, Abraão. Se você puder contá-las, conte as estrelas do céu, pois a sua descendência será como as estrelas do céu. Ele não conseguia contar, meus irmãos, num dia estrelado, numa noite estrelada. Abraão olha para os céus e ele indaga no pensamento: mas como eu, com 70, 75 anos, quase 80 anos de idade, vou gerar filhos, se eu já estou avançado de idade, e a minha senhora também já é avançada e já perdeu o costume das mulheres? Quem me entende, diga amém. Abraão pensa no seu pensamento, mas Deus replica dizendo: ei, servo meu, fique sabendo você que há um tempo determinado de vida. No seu tempo determinado de vida, vai cumprir-se a palavra que eu liberei sobre a tua vida, e Sara, sua mulher, gerará um filho da sua ventre, do seu ventre. Louvado seja Deus.
Meus irmãos, e Abraão, ele segura essa promessa. E Deus continua falando com esse homem. Deus continua instruindo a esse homem. Coisa linda é quando nós conseguimos ter um contato, uma conexão com Deus através da oração, através do clamor, através da súplica, através de nós, aleluia, nos despirmos do velho homem, da velha mulher. Assim nós conseguimos entrar na dimensão espiritual e ter um contato mais profundo com a presença do Espírito Santo de Deus. Abraão, ele tem esse contato. Abraão, ele consegue se conectar com Deus. E agora Deus instrui Abraão: Abraão, você tem que andar em retidão. Abraão, você tem que andar segundo a minha palavra, segundo a minha vontade, segundo o meu querer. A primeira coisa que você tem que fazer, Abraão, é sair do meio desse povo, é sair do meio da tua parentela e seguir ao caminho que eu vou te indicar. Sai do meio dessa terra, sai do meio da tua parentela e vai até a terra que eu te mostrarei. E Abraão conta isso para os seus pais. Abraão conta isso para os seus familiares. E ali, louvado seja Deus, com muito choro seu pai Terá libera Abraão com a bênção. E ele sai e leva consigo seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz, meus irmãos, que esse homem sai numa direção que Deus assim o dera. Ele não sabia para onde ia, ele não sabia onde ele ia chegar, mas agora ele ouve uma voz nítida do seu Criador. Muitos podem dizer que Abraão sai sem rumo, mas na verdade Abraão, ele sai com uma direção, ele sai com uma ordem, ele sai com uma visão não dele, uma visão de Deus. Coisa linda é quando nós andamos na visão de Deus. Coisa linda é quando nós não ouvimos mais a voz do homem, mas ouvimos a voz de Deus. Voz de Deus e não de homens. Tem muitas pessoas perdendo, louvado seja Deus, muitas oportunidades na sua vida por ouvir voz de homens, por ouvir voz de falsos profetas. Mas quando ele abre os seus ouvidos e fica atento a ouvir a voz de Deus, meus irmãos, coisas extraordinárias vão acontecer na história desse servo e dessa serva do Senhor, que está atento a ouvir a voz do seu Criador. Quem é atento a ouvir a voz do Criador, ele, louvado seja Deus, muda de vida. Quem é atento a ouvir a voz de Deus, ele muda a retórica da tua história. Ele já não se veste mais como ele se vestiu outrora. Ele já não anda mais com pessoas que ele andava outrora. Ele já não, aleluia, faz coisas que ele fazia outrora, porque agora ele tem uma direção, ele tem um alvo, ele tem a quem agradar. Quem ele tem que agradar, pastor? Ele tem que agradar ao Deus que o chamou, ao Deus que o separou, ao Deus que fez uma promessa grandiosa aqui na terra. Oh glória, é muito forte, irmão. E Abraão agora indo a essa terra prometida, qual Deus lhe prometeu. A história vai dizer que o povo de Abraão se multiplica. As bênçãos de Deus começam a acompanhar esse homem, ao ponto dele, se acampar num determinado território, aonde todas as outras pessoas que habitavam naquele território tentavam plantar algum tipo de semente, algum tipo de alimento, algum tipo de fruta, e ela não crescia porque o solo era duro. Mas Abraão ia cutucando o solo e glorificando a Deus, cutucando o solo e glorificando a Deus. E os ímpios vinham e falavam: você é doido? Nessa terra aqui não dá-se nada, nessa terra aqui não cresce nada, nessa terra aqui não produz nada. Mas Abraão, como é chamado pai da fé, ele ia na sua fé: a terra não produz, mas eu sirvo um Deus que pode fazer a terra que não produz produzir. Eu sirvo um Deus, aleluia, que pode fazer o improvável acontecer. Louvado seja Deus. Se você veio buscar a sua bênção nesta noite, meus irmãos, você veio no lugar certo, porque aquilo que é improvável para você, Deus pode fazer o improvável acontecer na sua vida. Aleluia. Oh glória. E Abraão começa a plantar e daqui a pouco começa a colher. Até as pessoas, aleluia, que viviam ali aos arredores aonde ele estava acampado com as suas famílias, aleluia, com todo o povo que estava debaixo da sua submissão, tiveram que reconhecer que esse homem era diferenciado, que existia uma bênção pairada sobre a vida de Abraão. Meu irmão, eu e você também temos que ter essa bênção de Deus pairada na nossa vida. Aonde nós entrarmos, alguém vai ter que dizer: já
Já passou muito crente perturbado aqui. Já passou tantas pessoas que diziam ser crente, mas não via diferença nenhuma. Mas agora entrou aqui uma mulher de Deus de verdade. Mas agora está passando por aqui um homem de Deus de verdade. Como você sabe que ele é de verdade? Porque ele não é corrupto, porque ele não fala besteira, porque ele não anda na roda de fofoca. Ele é diferenciado, esse homem e essa mulher de Deus. Aleluia. E ainda existem esses rabiscos chamados pelo Deus Todo-Poderoso, para a glória do seu nome. Abraão, seguindo a chamada de Deus, e a idade vai se avançando, as bênçãos de Deus estão acompanhando Abraão, irmãos. Mas parece que não é suficiente, tanto para Abraão como para sua mulher, porque os anos estão passando. Quando Deus chamou Abraão e falou com ele, ele tinha aproximadamente 70 a 75 anos, e agora está na idade de 89 anos, e Deus não responde a Abraão. Passam-se mais 10 anos, Deus também não dá filhos a Abraão. A Bíblia diz que ele agora está com 99 anos de idade, e nada de Sara gerar a um filho a esse patriarca. E a Bíblia vai dizer que Sara, ela tem uma ideia. Fala misericórdia. Sara, ela tem uma ideia, meus irmãos, de tentar ajudar a Deus. E tem muito crente tentando ajudar a Deus aí, missionário. É o jovem que está na igreja esperando uma Rebeca. Louvado seja Deus, a Rebeca que está esperando seu Isaac, mas ele tenta ajudar a Deus. Faz tanto tempo que eu estou na igreja e não apareceu o meu varão. Faz tanto tempo que eu estou na igreja e não apareceu a minha Rebeca. E vai tentar buscar lá no balança-couro, vai tentar buscar lá no pagode, vai tentar buscar lá no sertanejo, vai tentar buscar lá na festa do peão. Quem me entende, diga amém. E depois paga um preço terrível, porque tentou ajudar ao Deus Todo-Poderoso. Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa do teu dedo. O que Deus precisa é da tua fidelidade e da tua fé, que Deus pode fazer aquilo que você pediu e mudar a retórica da tua vida. Oh, glória! E Sara tem a ideia de entregar uma das suas escravas, chamada Agar, uma escrava, uma serviçal egípcia, para entregar ao seu esposo Abrão ou Abraão como mulher. Ela dá uma das suas servas para ser mulher de Abraão. É o texto que está dizendo, viu? Ela era a mulher legítima e a única mulher de Abraão. E agora Sarai ou Sara tem a ideia de dar a sua escrava egípcia como mulher para Abraão. E Abraão consente com essa situação, meus irmãos. E a Bíblia diz que ele se relaciona com essa nova mulher, dada pela sua própria mulher. Quem me entende, diga amém. E ali, na convivência, no relacionamento de Abraão com Agar, ela engravida. Ela gera um filho chamado Ismael. E a Bíblia diz que a partir do momento que ela gera um filho, passaram alguns dias, ela começa a desprezar a sua senhora, porque agora ela não é mais serva. Ela pensa consigo: agora eu já não sou mais serva, agora eu sou também esposa do meu Senhor. Olha o problemão que a mulher de Abraão arrumou. Agora a escrava, agora a serva já não queria mais servir a sua senhora, porque agora ela sabe que ela gerou um filho para o seu Senhor. Quem me entende, diga bem. E a Bíblia diz claramente que ela começa a desprezar Sara. Ela começa a desfazer da sua senhora, ela começa a desfazer da primeira mulher de Abraão, e isso começa a trazer intrigas entre o casal, até o ponto que Sara vem e fala para Abraão que você, coloque entre eu e ela, julgue entre eu e Agar e toma uma decisão, porque eu não vou conseguir viver assim. E aí Abraão fala: ela é tua serva, ela é tua escrava, faça dela aquilo que você determinar. Ela lhe chamou a atenção de Agar, e Agar não gostou e fugiu para o deserto. Meus irmãos, há uma coisa que nós devemos prestar muita atenção na caminhada: é quando nós tomamos decisões precipitadas sem consultar a Deus. Abraão não consultou a Deus.
A sua mulher tomou uma decisão ali, né? No desespero, no apavoro, vendo a idade chegar. Abraão agora com 100 anos de idade, ela com 90, a diferença era de 10 anos de idade. Quem me entende, diga bem. Até 10 anos, 15 anos de idade de diferença, meus irmãos, acredito que um relacionamento entre homem e mulher pode dar certo. Mas agora, homem de 100 anos casando com mulher de 50 anos, homem de 100 anos casando com moça de 23 anos, não tem base bíblica. As pessoas já não estão pregando mais isso. E tem muitos pastores fazendo casamento que não tem base bíblica. Quem me entende, diga bem. A Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos de idade. Está na Bíblia, quem me entende, diga bem. Oh glória! E agora, meus irmãos, essa mulher fugindo da presença da sua senhora, ela com sede, ela não percebe, mas ela está parada diante de um poço. E o anjo do Senhor vem até ela, né, e começa a falar com Agar, e dizendo: para onde você está indo? Eu estou fugindo da minha senhora Sarai. E ali o anjo: por que você está fugindo dela? A mulher explica tudo o que aconteceu. E o anjo do Senhor fala: você tem que voltar e se arrepender. Tem que pedir perdão para a sua senhora. E tem que obedecer a sua senhora, ao qual Deus lhe colocou a você ser submissa a ela. E fique tranquila, porque o filho ao qual você gerou de Abraão também será uma grande nação, assim diz o Senhor. E aquela mulher vem com essa promessa também, meus irmãos. E quando ela chega naquele lugar de volta, ela começa a se humilhar para a sua senhora, pede perdão, e ali volta-se o clima novamente. Mas a promessa ainda não aconteceu. Abraão, louvado seja Deus, ainda não teve o filho legítimo entre ele e a sua esposa, louvado seja Deus, Sara. E a Bíblia diz que em um determinado momento, Abraão estando perto da sua casa, quem sabe vindo num dia de trabalho, se preparando para o trabalho, 3 anjos aparecem diante da tenda. Esses 3 anjos, eles são categoricamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o próprio Deus apareceu para Abraão, meus irmãos. Esse Deus, quando Ele quer agir, Ele, se precisar, Ele vem pessoalmente para falar contigo. Esse Deus, se precisar agir, se Ele vê, aleluia, que ao mandar um anjo, o anjo não está conseguindo resolver a tua causa, se for preciso, Ele desce do seu trono para resolver a questão do teu servo e da tua serva aqui na terra dos viventes. Oh glória! E ali Abraão recebe ele, recebe a Deus e pede para eles ficarem. Queria preparar um pão, preparar um alimento, e o Senhor faça assim conforme o seu coração. E enquanto Abraão vai falar com a sua mulher: prepara aí o pão, prepara uns bolos aí, porque nós temos uma visita especial. E ali Abraão volta para falar com os anjos, pastor Odair. E quando Deus começa a falar com Abraão, ele fala: ei, a sua esposa, ela vai ter um filho, e o seu filho se chamará Isaque. E através desse único filho, você será pai de multidões. Você será pai de nações. E ali a Bíblia diz que Sara, ela ouve aquilo que Deus falou. E ela, do outro lado da tenda, ela se ri e diz: como que o meu Senhor, já sendo velho de idade, e eu também passada de idade, já perdi o costume das mulheres, eu vou ter um filho? E se riu. E ali o anjo perguntou, o Senhor, né, através daqueles anjos, simbolizando aqueles anjos, fala: por que a tua mulher Sara se riu? Não, ela não se riu não, ela está do outro lado lá. Se riu sim. E aí o Senhor fala: ela vai ter um filho no tempo determinado por Deus. Olha só, no tempo determinado as coisas acontecem. As coisas não acontecem no meio do teu tempo não, irmão. As coisas acontecem no tempo de Deus. Só vão receber a bênção, só vão herdar a terra prometida aqueles que entendem que existe um tempo determinado. Muitas pessoas estão se desviando, estão se apostatando da fé, porque não sabem entender que tudo que nós pedimos, que tudo que nós precisamos, que tudo que nós clamamos, ainda que Deus tem poder para realizar na hora, fazer na hora, Deus não é o seu gênio da lâmpada não. Deus vai fazer no tempo determinado.
mim e na tua vida. Quem me entende, diga amém. Deus não é o gênio da lâmpada, não, do Aladim, não, irmãos. Apesar que Ele pode fazer, se Ele quiser, agora na tua história. Mas a Bíblia diz que Deus age no seu tempo determinado. Deus age na hora certa. Alguns dizem que Deus ele é tardio, mas não falha. Mas é mentira. Deus ele não tarda e Ele não falha. Deus ele é certo, pontual. Na hora que Ele desejar fazer e que Ele determinar fazer, Ele muda a retórica da tua história. Oh, glória! E Abraão é chamado pai da fé porque a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, dando glória a Deus. O que é crer, pastor Alexandre? O que é crer contra a esperança? A situação está dizendo que não vai acontecer. O cenário está dizendo que não vai acontecer nada na tua vida. Você entra no teu lar e não vê mudança nenhuma. Você entra no teu lar, os filhos continuam do mesmo jeito, com a cabeça longe, não querem saber de servir a Deus. O esposo nunca se prostrou verdadeiramente ao Evangelho de Cristo, ou a esposa, vice-versa. Mas quando você tem fé no Deus de Abraão, você crê contra a esperança, dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O que é crer contra a esperança, pastor? É mesmo você chamando eles dizendo não, você fala um dia eles vão dizer sim. É mesmo você pregando a palavra dizendo vocês têm que se batizar e aceitar Jesus para morar no céu, dizendo eu não vou, vocês liberam uma palavra contra a esperança, dizendo um dia eu vou ver eles na casa do Senhor, ainda vou ver eu e minha casa servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Eu profetizo eu e minha casa servindo ao Deus vivo. Isso é crer contra a esperança, dando glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. E lá no livro dos Heróis da Fé, em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Melhor dizendo, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Quem entende, diga amém. Você tem que ter certeza. A fé é ter certeza antes de você ver o resultado. É você liberar a palavra. É você chegar no teu lar e profetizar aquela porta aberta. É você chegar no teu lar e profetizar a libertação na vida dos seus filhos. É você levantar a tua boca de profeta, de profetisa, de homem, de mulher de Deus, de se levantar na oração do joelho, seja no quarto, seja no quintal, aonde você tem o seu lugar, louvado seja Deus, para clamar ao Senhor. Você vai abrir a tua boca e clamar a Deus, invocar no nome de Jesus e profetizar mesmo contra a esperança, dizendo eu vou ver ainda a minha casa nos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Deus tremendo. E a Bíblia diz que chega o tempo da promessa e do cumprimento da palavra do Senhor. E no tempo determinado Deus cumpriu essa promessa na vida desse casal. E Sara, ela pôde conceber esse filho, a qual foi colocado o nome ordenado por Deus, Isaac, onde esse jovem também foi muito abençoado. E nós somos a descendência desse patriarca, desse homem que rompeu, desse homem que fez a diferença, desse homem que revolucionou a história. Louvado seja Deus, deste homem que fez a diferença. O nome de Abraão é ecoado até os dias de hoje. Bem que Deus disse, você não será chamado mais Abrão, sua mulher não será chamada mais Sarai, mas, aleluia, Sarai será chamada de Sara, porque ela riu e eu vou dar para ela motivos de riso. Ela vai gerar e ela vai ser mãe de nações. Você não vai ser mais chamado Abraão, porque eu vou engrandecer o teu nome, e o teu nome será ecoado por toda a face da terra. Deus, ele pode engrandecer o nosso nome quando nós estamos na presença dele. Deus não tem, meus irmãos, louvado seja Deus, nenhum tipo de preconceito. Deus, eu acredito que Deus não tem nenhum tipo de ciúme em o nome de alguém, ser engrandecido na terra, desde que essa pessoa reconheça que foi Deus que colocou ele naquele lugar,
desde que essa pessoa reconheça, esse homem, essa mulher que foi exaltada pelo poder, pela bondade de Deus, pela vontade de Deus, reconheça que e atribuir a Deus todas as suas conquistas. Tudo que você conquistar, você atribui a Deus. A porta aberta, faz tantos anos que eu estou nesse emprego, não vai dizer apenas que é. Louvado seja Deus pela sua desenvoltura, pelo seu trabalho, pela sua técnica, pela sua especialidade. Atribua a Deus toda e qualquer conquista que você conseguir aqui na terra. Esse é o segredo das portas da prosperidade, sempre estarem sobre a sua vida. Conseguiu um carrinho, popular? Atribua a Deus essa conquista. É o seu suor, você trabalhou, você fez o seu melhor, mas atribua a Deus. Deus preparou, Deus me deu saúde, Deus, aleluia, me orientou a conseguir um negócio bem sucedido. Comprou uma casa, atribua a Deus essa conquista, porque Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas aqui na terra, e Ele pode fazer tudo aquilo que nós desejarmos, se assim o prover Deus realizar o desejo do nosso coração. Oh, glória a Deus! E esse Deus dos improváveis, Ele fez o improvável acontecer na vida desse casal, que até os 90 anos de idade era improvável eles realizarem esse sonho, essa vontade de segurar uma criança, de segurarem um bebê. E até nos dias de hoje, quantos testemunhos que não existem de mulheres ou homens que eram pessoas que não podiam gerar filhos, e através de uma oração, através, louvado seja Deus, do romper da fé, mudou-se a retórica, e eles estão testificando que o Deus da Bíblia concedeu-lhes o desejo de segurar uma criança no colo. Quem me entende, diga amém. E esse Deus que pode abrir o ventre de uma mulher estéril, Ele pode também tirar o homem da cachaça, Ele pode tirar o homem também da droga, Ele pode também tirar a pessoa do mundo do crime, Ele também pode, aleluia, converter, louvado seja Deus, uma família desestruturada. Ele pode trazer a paz, Ele pode fazer a paz reinar novamente sobre um lar destruído. Esse Deus pode fazer através da atitude de fé de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora, de um verdadeiro servo, de uma verdadeira serva de Deus aqui na terra. Oh, glória! Que você possa romper, meus irmãos, que você possa também realizar os seus sonhos, que aquilo que é difícil, que aquilo que você achava que não tem jeito, que não existe forma de acontecer, que você possa crer como Abraão creu, que você possa romper como Abraão rompeu, que você possa tomar posse como Abraão também tomou posse. Muitas vezes será difícil, muitas vezes terá barreiras, muitas vezes terá dúvida, mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, dando glória a Deus. Aleluia. Que você fique com essa palavra nesta noite, e aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém?